Olá, boa tarde. Está no ar o Galácticos na TV aqui no Esporte Interativo Nordeste. Nesta quinta-feira, depois que o Bahia empatou contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, e agora teremos um grande Bavi. O Bavi do Campeonato Brasileiro, que promete ser um Bavi com o maior público dos últimos anos. O Vitória vem de um triunfo maravilhoso contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, vem evoluindo na competição, vem contratando reforços e o Bahia continua fazendo a boa campanha depois do título estadual. Então a gente vai conversar hoje sobre o Bavi, mas também mostrar os melhores momentos do jogo de ontem. Aliás, poucos momentos, né? Porque foi um jogo ruim. Simval Vieira vai comentar já, está aqui conosco, e a presença também daqui a pouco de um nosso convidado ilustre aqui no programa. Simval Vieira, boa tarde. A gente começa falando sobre a rodada da Copa do Brasil, que está aí mais do que atrasada por conta dos jogos que foram cancelados, adiados por conta da greve da polícia, mas o Bahia conseguiu ontem um empate em 0-0, primeiro jogo do ano em que o Bahia não consegue fazer um gol, Simval. Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos. Foi um jogo ruim. Agora, acho que o resultado para o Bahia foi bom. Você lembra que eu disse aqui na segunda que o América não seria um adversário frágil. É um time que vem bem na Série B. Então, eu sabia que ia ser um adversário difícil, e foi. Soube marcar o Bahia. Foi um jogo que eu acho que o Bahia deve comemorar pelo resultado, porque joga segunda em casa e tem tudo, né, para reverter e classificar para outra fase. Foi um bom resultado, agora foi um jogo ruim. Bom, e as duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira. Dessa vez na Arena Fonte Nova. A gente tem mais detalhes. Fato lamentável ontem, a contusão do Lincoln, hein? A situação do Lincoln é preocupante. O jogador ficou em Belo Horizonte, a ressonância magnética está sendo feita agora à tarde, talvez até o final do programa teremos o resultado, mas a princípio 30 dias, se não houve nenhuma lesão acessória. O Departamento Médico do Bahia vai se pronunciar oficialmente depois que tiver o resultado do exame. A gente está aqui também com o presidente do Vitória. Carlos Sérgio Falcão é o nosso convidado de hoje e vai tratar de contratações, do patrocínio da Caixa Econômica Federal, de assuntos que o torcedor tem perguntado a gente durante todo esse tempo do programa. E hoje foi possível trazê-lo aqui com a gente aqui com o Simval Vieira, com a participação da torcida também. A gente vai ter a participação do Carlos Falcão. Falcão, obrigado pela sua presença. Boa tarde, seja bem-vindo aqui no Galácticos na TV. Obrigado, Márcio, Simval. É um prazer estar aqui, sempre à disposição de vocês e da torcida do Vitória. Pois é, daqui a pouco, portanto, Carlos Falcão vai responder sobre tudo que o torcedor gostaria de perguntar e tem oportunidade agora. Esse nosso programa também vai estar ao vivo para todo o Brasil, através do Esporte Interativo Nordeste e também no canal do YouTube a partir de amanhã, no canal Galácticos na TV. O nosso programa volta daqui a pouco com os melhores momentos do jogo de ontem pela Copa do Brasil entre América Mineiro e Bahia lá em Minas Gerais e com a entrevista do Carlos Falcão, presidente do Vitória. Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. Voltamos aqui no Galácticos na TV. Simval Vieira, a gente está aqui com o presidente do Vitória, Carlos Falcão. O que é que você gostaria de perguntar a ele, abrindo o programa, que o torcedor sempre te pergunta, que faz os questionamentos para a gente e que agora você gostaria de perguntar? Bom, primeiro falar sobre o time, né? Que a coisa que mais interessa ao torcedor é a felicidade de ver o time em campo e ganhar. E ganhou bem sábado. E anunciou duas boas contratações, acho que serão, porque são jogadores, o alemão e o Josa, que vieram campeões paulistas, estavam em atividade. E perguntar a Falcão, as novas contratações ainda virão ou só durante a Copa ou depois da Copa, Falcão? Bem, Simval, eu concordo com você, né? As contratações aconteceram. Também trouxemos o Léo, que foi uma boa revelação do campeonato, artilheiro, considerado o melhor jogador do interior de São Paulo. Mas eu acho que a gente ainda precisa de algumas contratações a mais, porém o nosso objetivo inicial é a gente dar um pouco de tempo para esses três que chegaram, e também nós temos a obrigação de dar uma diminuída também
no nosso elenco. Soube até que o Lucas Reis já foi liberado. O Lucas Reis devolvido, né? foi devolvido, o Lucas já foi devolvido. O Ferrari deverá Acontecer a mesma coisa. Também a mesma coisa. Já iniciamos as tratativas com o empresário dele. É importante, porque eu sei que vocês sabem, mas o torcedor muitas vezes não sabe. Não existe a figura da demissão do jogador. Não de presta, futebol. manda embora, quer dizer, não é bem assim. Não é como acontece numa Tem que empresa. ter anuência. Tem que ter anuência, tem que ter uma negociação, tem que ter um outro clube para você. Então, a contratação, ela muitas vezes, quando não acontece, e isso é comum no futebol, contratação, como vocês sempre repetem, é um negócio de risco, você acerta, você erra. Alguns jogadores vêm e se destacam mais no nosso time do que se destacaram em temporadas anteriores, e a recíproca também acontece. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos simplesmente chegar e dizer: vai embora, não lhe pago nada, entre na justiça. É bom até esclarecer, porque os profissionais da bola, o jogador, tem contrato pré-determinado, com limite de início e fim. Não é contrato por prazo indeterminado. E é mão dupla, porque na verdade também serve para... Dificulta para mandar A embora, mas saída- também dificulta quando o jogador A quer sair saída também. dele. Então, É precisa... importante, protege o clube também. Precisa ter a anuência do jogador, né? E algumas contratações que não deram certo, tem que acontecer isso. E também essa meninada da base que ainda não tiveram boas atuações, que é normal. Alguns jogadores que subiram da base, e uns já deram certo, Zé Wellison, Marcelo e tantos outros. Agora, tem alguns que ainda não tiveram, talvez ainda não tenha chegado àquela fase de amadurecimento. Não seria bom? Tem muitos. Dá um passeio aí para amadurecer, É Falcão? exatamente isso. Então, nós temos dois casos que são diferentes. Um caso são jogadores que não são oriundos, nem são do clube, da base do Vitória. Esse nós temos o dever, inclusive, de buscar equipes onde eles possam viver uma forma diferente. Estamos aí o exemplo do Maia, que está fazendo uma temporada excelente no América. E outros jogadores nós iremos ter essa preocupação, colocar em equipes onde eles possam disputar uma segunda divisão competitiva, onde eles possam ter mais tempo para deslanchar. E outros, que é o caso do Ferrari, porque hoje nós já informamos ao empresário dele, então eu posso publicamente comentar que nós iremos buscar uma rescisão amigável, respeitando, obviamente, a legislação vigente que não permite a rescisão. Colocado isso, é óbvio que o Vitória ainda irá buscar mais uns 2 ou 3 jogadores para a continuidade do Campeonato Brasileiro, mas de forma muito honesta com o nosso torcedor. A princípio, isso ocorrerá após, nós só temos mais 6 jogos. São 6 jogos e o primeiro já seria o Bavi, então entenda, se nós trouxermos um jogador na próxima semana, até exame médico, regularização, Não joga essa registro, Copa. ele vai 45 dias da Copa. ele vai levar 45 dias parado, recebendo do clube, sem jogar. Então, eu peço um pouco de paciência, posso garantir que virão, mas nós temos que ter algumas preocupações também com essa parada que vai acontecer de 45 dias. Beleza, planejamento ter essas paradas aí que são estratégicas para o clube se movimentar, né? Coisa Silvio? Então, inteligente, né? então- Você, até pela forma do valor, né? Você pagar quase 60 dias E não é até salário a de chegada. qualquer servidor. Pois é, e o funcionário. jogador que virá, a gente acredita que seja um reforço. E um reforço custa caro. E isso somado quase 2 meses sem produzir, porque a produção de jogo, não de treinamento. Então, é inteligente, é uma coisa que procede essa atitude do presidente do Vitória. Bom, a gente tem um tempo aqui com o presidente do Vitória, que vai ficar aqui com a gente, mas, Simval, vamos falar do jogo de ontem. Enquanto isso, os melhores momentos que o Bahia empatou em 0-0. Essa questão estatística, eu não vou muito por aí, porque se você for colocar, é o primeiro jogo do ano que o Bahia não faz gol, não adianta nada o Bahia fazer gol, ou qualquer clube fazer gol o ano todo e perder todos os jogos fazendo gol. Então, matou de 2-1, 2-1, não adianta nada. Então, é importante também registrar que o Bahia tem 4 jogos seguidos que não leva gol. Então, é uma estatística importante. Aí é mais eficaz. O jogo de ontem, para mim, um jogo feio, um jogo truncado, violento e que o árbitro trapalhão prejudicou o andamento da partida. E poderia ter saído de lá até com mais cartões e não fez isso. Só deu um cartão ao Obina por simulação e na hora do jogo eu achei que foi pênalti e não foi. Eu errei, não foi pênalti. Obina se joga esse lance aí do pênalti, é justamente isso.
o árbitro marca, o Bandeira que estava na frente do lance disse, não foi. E eu até vou discordar do Manuel Matos, que estava com a TV ontem, mas eu, no momento do lance, disse, não foi, eu disse que foi pênalti, mas vendo na TV, eu refaço o meu pensamento e não foi pênalti. Sobre o pênalti, antes de falar do jogo, que foi uma coisa polêmica, eu tenho dito hoje, durante o dia de hoje, na resenha pela manhã, mas foi discutido muito isso. Eu continuo achando que foi pênalti, porque Tite atinge o jogador, atinge a Albina. A Albina vinha caindo, vinha. Se fosse fora da área, seria falta. A Albina, na verdade, quando é atingido, já está se lançando ao chão. Sim. E Tite que atingiu ele, isso passa desapercebido? Problema de interpretação, que eu não sou a pessoa ideal para dizer se isso é pênalti ou não. Vejam, o Tite atingiu o Albina. Isso está claro na imagem, porque isso todos veem. Agora, por Albina ter se lançado antes, até já desprezando a bola, isso aniquilaria que aquilo é uma falta, uma infração? Acho que anula. Por quê? Porque o jogador já vai dobrando o joelho e vai caindo, independente da reação do outro. E ele, ao cair, se choca com o Tite. Foi essa interpretação que tive hoje no avião, inclusive. Bom. No avião. Eu vi o programa hoje da TV aberta, vi da TV fechada, vi todos os lances. E nesse lance especial, teve um canal, não me lembro qual foi, que voltou várias vezes. E pra mim, descaracteriza o pênalti na hora que o Albina cai. Eu pensei diferente. No momento, ao vivo, que eu estava lá, eu pensei, Tite vai, perde o tempo de bola, choque o Albina e o Albina valoriza a queda. Para mim seria pênalti. Nesse lance aí que eu vi de novo e revi, o Albina se joga e aí Tite atinge ele. Bom, essa é uma coisa de interpretação. E o jogo, Márcio? Foi um jogo onde o América Mineiro... Aliás, eu disse ontem, durante toda as nossas resenhas, que o América seria um adversário difícil. Mas foi mais do que eu esperava, porque o América soube marcar o Bahia. O América fez uma marcação no Bahia adiantada. Ele viu que os volantes e os laterais, principalmente Pará, são jogadores que estão saindo, inclusive o Wellington. Então o América foi inteligente. Aliás, o Bahia começou até melhor. E olhe que o Lincoln, que saiu machucado, ainda na metade do primeiro tempo, fazia, para mim, a sua melhor partida, porque ele distribuía o jogo, coisa que ele não vinha fazendo. Era um jogador de um espaço muito pequeno, mas ontem ele estava até bem no jogo quando saiu machucado e até preocupa, né? Mas depois o América começou a marcar melhor ainda o Bahia. Foi um jogo ruim de ser visto, não foi um jogo de muita marcação. Tanto o Bahia marcava como o América e, evidentemente, que acabou dando 0-0. Acho que foi um placar mais justo da partida. Situação de Lincoln. Ontem, após o jogo, o médico Daniel Araújo, que continua em Belo Horizonte, me disse o seguinte, que ele teve, já com o exame imediato ali, o exame do próprio médico ali, pegando na situação que estava inchado, esperou desinchar, e disse o seguinte, que ele já tem comprovado um derrame articular com ruptura parcial do ligamento colateral medial do joelho direito. Ou seja, ele disse que menos mal, porque é na parte do lado, então no colateral, não é no cruzado. Então, mas que outras lesões poderão ser constatadas através da ressonância magnética. Então, seriam lesões acessórias. Essas é que preocupam. Pela que ele já constatou, 30 dias no mínimo. 30 dias no mínimo, Lincoln. Mas se constatarem outras lesões acessórias, ele pode ficar um bom tempo e ser até passível de cirurgia. Pois é, você veja, né? Não é tão ruim assim, porque tem um tempo até ir a parada da Copa. Quem sabe ele pode até lá se recuperar. Mas para mim, ontem Lincoln estava fazendo... Aliás, ele teve até boas atuações no Umbavi. Mas afora isso, eu sempre tenho criticado, porque ele joga sempre num espaço muito pequeno. Mas ontem ele ia bem. Mas o jogo, embora ruim, eu acho que o resultado para o Bahia foi bom, porque ele deixa o segundo jogo para decidir a passagem de fase. Não foi tão bom para mim quanto o jogo passado pela Copa do Brasil, lá que ele empatou em 1-1. Um empate com um gol na Copa do Brasil é fantástico. Pois é. Porque você pode empatar em 0-0 em casa. É uma vantagem espetacular. Mas vi o América jogando como se joga na Série B.
jogando pra pirão, como se diz na gíria do futebol. Chegando junto, não tem jogada perdida. Esse lance aí, ó, o Talisca, não preocupa pra domingo, não. Ele vai, se choca ali com o Obina segura, ele tenta segurar no Obina e bate o pescoço naquele ferro que segura a rede no fundo. Mas teve coisa pior do jogador do América. O time do América, em algumas oportunidades, não teve virilidade, não. Teve deslealdade. Teve um caso de Wellington mesmo, que você vê braço. O time do América exagerou um pouco nas jogadas que, para mim, foram mais do que violentas, né? Foram agressões. O América bateu uma bola no travessão, quase faz o gol, e Obina chegou atrasado nesse lance aí. Você acha que o resultado de 0-0 não foi justo ou foi o resultado esperado pelo jogo ruim dos dois? O resultado, para mim, foi bom para o Bahia, né? Porque jogou fora. Agora, no jogo, o América teve mais, eu diria assim, ele talvez, um resultado mais moral, como se chamava muito isso no passado, o América até mereceu ganhar. Guilherme pode estar à disposição. Eu não acredito que o Marquinhos vai tirar Pará, que está jogando bem, para colocar o Guilherme. Mas essa semana a assessoria de imprensa do Bahia já comunicou. Guilherme vai para o jogo, vai ser poupado o quarto. Eu acho até que é para desviar a atenção do adversário. Ô, Márcio, a forma como o Pará vem jogando, ele é aquele jogador eficiente que ganha jogo. Ele é um jogador que bate de primeira, ele marca bem e sai para o jogo com velocidade. Eu acho que não seria bom o Pará sair desse time. Como encaixou? Teve alguns jogadores no Bahia, por isso que o Bahia até cresceu, como o Diego Macedo, como o Wellington, que fez até o meio de campo jogar, e Pará. Pará tem sido um jogador eficiente, aquele jogador que eu digo, ganha jogo. Então, é um jogador que eu acho que o Marquinhos, não sei se ele vai tirar o Pará para botar o Guilherme, que a gente sabe que é bom jogador. Mas Pará não mereceria deixar o time do Bahia. Estava sobre o jogo, a situação do Bahia, os melhores momentos do jogo entre Bahia e América Mineiro. O próximo jogo será quarta-feira, na Fonte Nova, 7h30 da noite, já depois do Bavi. E falando do Bavi, a gente arremata aqui com a situação do Max Biancucci. Eu achei que tinha sido um problema muscular na coxa. Não foi um tostão. E ontem mesmo o departamento médico do Bahia disse que ele não é problema para o Bavi. Simval, a gente está aqui com o Carlos Falcão, presidente do Vitória. Mas eu queria a sua opinião antes de falar com o Falcão sobre o Bavi de domingo. Bahia ainda é o favorito, depois de ter vencido os Bavis e ter sido campeão baiano, principalmente nos clássicos, porque na campanha, sem os clássicos, o Vitória foi melhor. A temporada do Bahia, depois das finais, porque antes de ter as finais, o favorito era o Vitória. Depois das finais, o Bahia cresceu e dali para cá vem fazendo um futebol que eu gosto, né? O treinador do Bahia conseguiu criar uma forma de jogar que a gente sabe que os jogadores do Bahia vão fazer. Nada de extraordinário, mas privilegiam a marcação e sai sempre. Olha que eles não têm um atacante, o central, o 9 de dentro da área. Mesmo assim, num jogo, eles têm 2, 3, no máximo 4 oportunidades. Tem feito. Então, a gente diria que a forma como o Bahia joga é uma forma inteligente de jogar o futebol que se joga hoje. O Vitória. Se Ney Franco vier com a mesma filosofia que fez no jogo contra o Fluminense do Rio, eu diria que vai ser um jogo difícil. Ney, eu sempre disse aqui, o presidente Falcão, se ainda não ouviu, vai ouvir, eu sempre achei que Ney subestimava o Bahia. Ney botava o time dele para jogar de qualquer forma ou da forma que ele sempre aplicava, a maneira de jogar, e o Bahia estudou o Vitória. E o Bahia, tendo estudado Vitória, conseguiu ser campeão baiano quando não era o favorito. Hoje o Bahia chega em melhores condições, até o apito do juiz. Na hora que o juiz apitar, o favoritismo acaba. Talvez as melhores atuações do Bahia nas últimas partidas leve a gente até dizer que o Bahia é favorito. Agora, quem conhece esse Bavi, esse clássico, sabe que na hora que o juiz apitar e der início à partida, esse favoritismo vai por terra. A gente não sabe, é quem foi mais inteligente, são os detalhes de uma partida. E acredito que Ney Franco, dessa vez, deve estar muito preocupado com o Bahia. Eu espero isso. Bom, Falcão, vocês já decidiram antecipadamente, até por uma questão de planejamento, e deixar o seu time sabendo onde é que vai jogar, decidiu jogar em Feira de Santana. Mas vocês também mandaram funcionários para lá e detectaram muitos problemas de gramado, de vestiário e tal. O Bahia ainda não decidiu os jogos Bahia Fluminense e Bahia e Santos. Primeiro, Simval, porque o Bahia também está esperando o seguinte: se o Flamengo decidir, com o mando de campo do Flamengo, tem um jogo aí que podia ser em Cuiabá, em Brasília, mas o Flamengo já admite jogar em São Paulo. O que é que o Bahia faria? Não jogaria em Feira,
jogaria com o Flamengo no mando de campo do Flamengo, sendo em São Paulo, porque há essa possibilidade, e aí ficaria por lá para jogar com o Santos. E um jogo apenas jogaria em Feira de Santana. Mas nessa questão de vocês do Vitória, que já decidiram jogar em Feira, vocês vão investir para poder melhorar ou amenizar os problemas do gramado de Feira de Santana, Falcão? É exatamente isso. Eu estive pessoalmente com o prefeito José Ronaldo, com o secretário de esportes de Feira. Já estamos com um grupo designado, inclusive essa semana já voltaremos, na semana passada já estivemos, iremos fazer sim, de comum acordo com a prefeitura de Feira de Santana, algumas intervenções no gramado. Óbvio que não vai resolver, porém, nós acreditamos, o parecer que nós temos da nossa equipe de patrimônio é de que vai dar até o dia do jogo. Nós temos ainda quase um mês, 22 o primeiro. Na semana passada nós começamos essas intervenções, que vai dar para dar uma melhorada. E aí eu quero lhe dizer o seguinte, foi feita uma pesquisa pela Prefeitura de Feira de Santana, isso nos deixou muito felizes, que Feira ia começar agora uma reformulação em seu estádio. E a Prefeitura fez uma pesquisa na população. Você prefere que essa reformulação seja suspensa para o Vitória jogar ou que ela se inicie imediatamente? 80% da população consultada de Feira preferia ir ver o Vitória jogar. O torcedor quer ver bola rolando, né? Então, jogos de qualidade da primeira divisão. Isso então nos deixou muito felizes. E eu queria aí agradecer à Prefeitura de Feira, o prefeito Zé Ronaldo, que colocou de forma muito carinhosa com o Vitória o seu equipamento à nossa disposição. Que bom. E lembrar que esse estádio de Feira da Princesa já foi considerado um dos 2 melhores gramados do Brasil. Era ele o Serra Dourada. Serra Dourada, que era a mesma empresa que fazia. E que bom que vai começar a melhorar o estádio de Feira, segunda cidade do estado, que tem um belo estádio que é o Joia da Princesa. Há quanto tempo precisa melhorar aquele gramado? Ô Falcão, a gente está no programa ao vivo e o Matheus Nascimento está assistindo a gente. Obrigado pela audiência aqui. No programa pergunta para Falcão o que é que ele atribui esse começo de gestão ruim tecnicamente no clube dentro de campo, ele fala. Olha, várias razões. Primeiro que nós tomamos de comum acordo a decisão de investir na manutenção de uma equipe que tinha dado certo no ano anterior, e eu acho que naquele momento, se você fizesse uma pesquisa entre os torcedores e imprensa, 90% gostaria de manter os principais jogadores, de manter a comissão técnica, de manter os gestores que vinham dando certo. Então, eu atribuo a três fatores principais. Primeiro, a acomodação de quem já vinha antes de nós assumirmos a presidência, gerindo profissionalmente o nosso departamento de futebol. Segundo, a queda de rendimento de atletas importantes que fizeram a diferença no ano passado. A contusão do Escudeiro. E terceiro, a contusão do nosso principal jogador e maior investimento que o clube fez. Então, se você somar a queda de rendimento de alguns atletas, a acomodação pela campanha muito boa que tinha se feito no ano anterior, e a contusão do principal atleta, como nós chamamos na hora da renovação, maestro da equipe, se você somar tudo isso... Você não incluiria um quarto, que foi a perda de alguns jogadores também, Falcão? Por exemplo, a zaga, que foi perfeita, o Vitor Ramos e o Cadu, e até o Max, que no Vitória jogava futebol. Você não acha que também... Claro que a contusão de Escudeiro, vamos incluir Escudeiro aí, porque deixou de jogar. Então, esses 4 jogadores, você também não incluiria como uma das razões para o futebol técnico do Vitória ter caído? Não. E vou explicar por quê. Escudeiro, com certeza, sim, eu já tinha falado. Mas se você observar, a zaga do Vitória no ano passado, ela foi questionada durante o campeonato inteiro. Gabriel e Vitor. Foi questionada, você se lembra que contratou no ano passado David Braz, se contratou Cardoso, se contratou Fabrício, que Vitor e o próprio Gabriel foram muito questionados. Ela veio a acertar num determinado momento com
o Cadu e o Vitor, mas se você pegar mesmo o Vitória no ano passado, com aquela equipe que teve resultados excelentes, tomava muito gol. Tomava, mas fazia. Mas Veja. Então, é por causa até não do auxílio defensivo. O problema não necessariamente foi a zaga. O problema foi principalmente que jogadores que naquele momento municiavam o ataque, corriam, faziam, tiveram uma queda de produção. Deixa eu dizer, e com isso expôs demais a dupla de zagueiro. Eu vou lhe ser muito honesto. Deixa eu até lhe dizer, para Aquele lhe futebol que facilitar. a gente jogou não tinha dupla de zaga que resolvesse a nossa questão. Não, eu acho que melhorava. Agora eu quero dizer, para não ser dito por você, Ayrton, que foi brilhante em 2013, Juan, Caíram em produção. 3 jogadores que foram fundamentais no Campeonato Brasileiro do ano passado, a ponto do Vitória ter ficado em 5º, não iniciaram o ano bem, tecnicamente. E isso foi fundamental também, isso foi uma das razões, aliás, dita por ele. Agora eu estou nominando o Ayrton e o Juan, que foram perfeitos, tanto na maturidade defensiva como na parte ofensiva. E o Cáceres também. O Rafael Góes está perguntando se Ney Franco indicou Rafinha, Jesse, Léo Gago, Ariel. Ele indicou outros jogadores que vocês não trouxeram? Ou chegou a indicar? Na verdade, não existe essa palavra indicação. O que a gente fazia e continua fazendo é conversar. Nós temos reuniões diárias, né, entre a gestão do futebol. Você não vai trazer um jogador que o treinador diga, esse comigo ele não joga. Mas no caso de Ney, que é um treinador experiente que passou por vários clubes, vários jogadores foram conversados, mas não necessariamente, porque negociação, às vezes o torcedor, eu traria não sei quem. Passa pelo clube liberar. Todos os dias a gente recebe aqui. Fulano de tal não seria um jogador interessante ou bom para o Bahia ou para o Vitória? Normalmente eles indicam assim. Recentemente disseram assim, Márcio, por que o Vitória não contrata Allan Kardec? Eu falei, porque deve estar muito caro. Precisa saber se ele quer vir, se o empresário libera, se o clube libera, se o jogador... Se o orçamento cabe investir 4,5 milhões de euros para o Benfica liberar o jogador e pagar 300 mil por mês. Mas isso aí, Márcio, defendemos vocês. Porque obrigado. Agora, o orçamento a gente sabe que é apertado, mas... Uma pergunta que também ela é dita. A gente sabe, lembra que o Alex Portela, eu já fiz essa pergunta anteriormente a você. Alex Portela brigou para que o número de estrangeiros saísse de 3 para 5. Tá? E se imaginou, e eu também me incluo, imaginei que já tinha algum jogador aí da Sul-Americana, desses países, já engatilhado, conversado e tal. E isso não aconteceu. Ele apenas brigou e não tinha nome, ou isso pode acontecer? E mais... O jogador que ganha 20, 15 mil dólares lá, estão pedindo 100 mil? E outra coisa, aproveite e fale sobre o que você estava concluindo, dizendo que o que é necessário para trazer um jogador não é só detectar e contratar. E aí você já responde sem volta. O que é que acontece? Com essa, digamos assim, o ano passado, o Vitória se destacou muito. E 3 jogadores se destacaram no Vitória. O Max, o Cáceres e o Escudeiro. Então, abriu-se os olhos do Brasil para... o mercado. E aí entra a lei de oferta e da procura, que ela funciona em qualquer segmento econômico, inclusive no futebol. Então, jogadores que no ano passado viriam por 50, 60 mil dólares, de repente, o empresário pede 500 mil dólares para vir, 600 mil dólares para vir. A questão não é o salário, é as comissões, as luvas e a liberação desses atletas para os seus clubes de origem. E, muitas vezes o torcedor não entende que não basta o jogador querer vir e o atleta querer também jogar no Vitória. É preciso que o clube que ele esteja jogando libere. E isso custa muitas vezes valores altíssimos. Tínhamos alguns, só que os valores solicitados estavam completamente fora daquilo que nós entendíamos como justo. Certo. Olha, a gente vai dar um intervalo comercial já, e vamos continuar aqui com Carlos Falcão, presidente do Esporte Clube Vitória. Simval, o Alan Patrick me pergunta aqui se o Bahia sondou o André do Galo. É um jogador caro também, né? Fora das possibilidades hoje, do orçamento que a gente tem aqui. E ele é um reserva imediato do Atlético, né? É um dos atacantes, porque tem ele
e me esqueci do nome. Nossa, que foi do Vitória, como é? Do Itabuna, lá no Neto Berola. Eles são os imediatos, atacantes que sempre entram. Então, não deve ser um jogador fácil de tirar do Atlético, não. E o Atlético não está vivendo um bom momento técnico. Muito mal. Está tendo problemas. E, Muito inclusive, mal. tentando reverter a situação com os jogadores que ele tem lá. E vai contratar, com certeza. Bom, a gente volta daqui a pouco. Eu vou saber do Carlos Falcão já. Vou deixar a pergunta no ar. Qual foi o acerto para jogar na Arena os dois Bavis? Se tem mais jogos para atuar? Torcedor do Vitória vai ficar sabendo também sobre a situação de Marquinhos. Vai renovar o contrato ou não vai? O programa volta já já. Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. Voltamos aqui no Galácticos na TV, ao meu lado, Carlos Sérgio Falcão, presidente do Esporte Clube Vitória, que está ao vivo conosco aqui nos estúdios. Falcão, a gente falava sobre a questão da Arena, vocês vão jogar dois Bavis. O mando de campo de domingo agora é o do Bahia. Primeiro, esse acerto é só de público, 60% da capacidade do estádio para o mandante e 40% para o visitante, ou também é da renda? Não, não envolve a renda. A renda do mandante? A renda do mandante. O Esporte Clube Bahia tem o seu acordo com a Arena Fonte Nova, que será respeitado com certeza nesse jogo. E o Vitória está negociando, ainda não assinamos 2 jogos com a Arena, onde um deles será o segundo Bavi comando de campo nosso, também respeitando os 60-40, e o outro nós estamos decidindo. Não ainda divulgarei o formato da negociação, porque não está assinada e definida, mas o que está garantido é 60% é do mandante, 40% do visitante nesse jogo, e da mesma forma acontecerá... Isso a nível de torcida. Isso a nível de torcida. Agora, não do local do jogo, porque, por exemplo, se vocês não assinarem por qualquer motivo, o segundo jogo vai ser no Barradão, com 60-40. Olha, teoricamente sim, mas nós iremos assinar, a questão agora é burocrática, as condições já foram totalmente definidas, já houve a troca de e-mails, inclusive, e para mim, um e-mail da Arena Fonte Nova, dos seus diretores, tem valor de contrato. Bom, então, o que você atribui o fato do torcedor do Vitória ter rejeição pela Arena, Falcão? Eu sei que não é com relação a vocês profissionalmente falando, mas o torcedor tem um certo pavor de jogar na Arena. Eu acho que o torcedor não tem rejeição à Arena, ele tem amor ao Barradão. É um pouco Mas ele prefere Pituaçu do que a Arena. Pode fazer pesquisa, não é assim? Com certeza. É a imagem que eu tenho, é a imagem que o torcedor passa. Eu não tenho essa imagem, não. Eu tenho, assim, que existe torcedor que gosta da Arena por uma questão de localização, de conforto. Tem torcedor que prefere Pituaçu também por questão de localização. Mas a paixão é o Barradão. Mas a paixão é o Barradão. E aí eu vou completar. Existe uma relação de amor, principalmente dos torcedores que frequentam o estádio, que são os sócios, os associados do Vitória. São as mobílias. Os que tinham cadeira cativa, que ajudaram a construir. Então, essas pessoas, elas têm, e aí eu me incluo, porque sou há 8 anos ininterruptos sócio, torcedor do Esporte Clube Vitória, inclusive mantive isso quando assumi a vice-presidência e estou mantendo agora como presidente, sócio torcedor, tiro minha carteirinha e mostro aqui para você, faço questão de manter isso, porque eu tenho também esse amor pelo nosso estádio. Agora, futebol se faz com paixão, mas também se faz com dinheiro. Não adianta você querer achar que vai fazer contratações, ganhar títulos, ser campeão, sem dinheiro, sem recursos. E nós iremos jogar esses 2 jogos na Arena, porque as condições financeiras que nos foram oferecidas são vantajosas para o clube. Você sabe qual será o próximo jogo, depois do Bavi? Tem noção, não? Olha, a princípio deve ser Vitória e Flamengo. É um jogo de maior apelo, né, para os baianos. A nível de percentual, hoje, bilheteria, receita oriunda de jogo, representa quanto no Vitória? Olha, do nosso orçamento para 2014, esse número, ele representa em torno de 10% bruto. Porém, líquido, 5%.
Ok. Vocês trabalham com a possibilidade de um valor fixo nos 2 jogos ou, como o ano passado, eu soube que era um valor por ingresso, acho que R$20 livre por cada ingresso vendido. Como é que vocês fazem esse formato que vocês pensam hoje? O formato vai ser um valor mínimo garantido pelos 2 jogos, mais um percentual dividido do que ultrapassar. Entendi. Acerto com Marquinhos. O jogador tem contrato até 30 de junho e até agora não renovou. Pode renovar ou está difícil? Olha, poder pode, eu gostaria muito, porém, eu acho que não estamos próximos, né? Eu vou continuar insistindo. Eu acho que Marquinhos é um jogador que tem identidade com o clube, porém, volta novamente a figura do empresário, do investidor. Marquinhos tem a carreira dele gerida por um empresário local, mas tem pela Traffic, que é um grupo que todo mundo conhece, que inclusive é investidor dele. Então, o Vitória pode fazer pouco numa negociação onde existe um investidor pesado. A única pessoa que pode mudar esse cenário é o próprio Marquinhos, e ele sabe que as portas do Vitória estão abertas para essa renovação, porém, repito, como já disse em outras, o Vitória não vai fazer loucuras nem inflacionar para nenhum atleta, não somente para Marquinhos, mas para nenhum. A gente tem uma coisa chamada orçamento, planejamento financeiro, e não vamos estourar um valor para manter nenhum atleta no nosso grupo. Não ficando Marquinhos, traz um jogador com o mesmo biotipo, com a mesma característica dele? Com o mesmo biotipo, não sei. Com a mesma característica, com certeza. Mas vocês têm no elenco ou vocês vão buscar? Não, a gente não renovando com o Marquinhos, nós iremos buscar um outro jogador para a mesma posição. Não tem hoje no elenco, nem na base, um jogador com aquele perfil, com aquela característica. Jogadores que poderão no futuro até dar certo. Tem jogadores da base do Vitória, não vamos citar, não precisa citar, mas que a gente mostra que ainda não estão amadurecidos para serem titulares do Vitória. Então, o passeio, né? Aquela saída aí para voltar em melhores condições. Bom, você sentiu a falta, como todo torcedor rubro-negro, a imprensa fala nisso direto, mas a gente não está acompanhando a evolução do Escudeiro. Qual a avaliação hoje do departamento médico sobre a possível volta, o possível retorno desse jogador Vitória, Falcão? Olha, Escudeiro é um atleta fantástico. Ele tem encantado a todos do departamento médico pelo profissionalismo, pela forma que ele vem levando o seu tratamento, chegando às vezes até antes do que está determinado pelos médicos. Mas, infelizmente, a lesão de Escudeiro, que é um LCA, é uma lesão onde menos de 6 meses o atleta não tá em campo. Então, a previsão em que pese toda a dedicação, todo o comprometimento dele com o seu tratamento é de 6 meses, então seria agosto. Bom, LCA, que ele citou, é ligamento cruzado anterior. Que na época, se você jogava bola, o cara encerrava a carreira. Parava, eu levava 2 anos, pensando e nunca voltava da mesma forma, perdia sempre alguma coisa. Hoje, uma menisco, menos de 30 dias, o jogador volta, era 6 meses, era 1 ano. A tecnologia a serviço, né? Certo. Outro assunto que o torcedor sempre questiona. O Vitória fechou no Nordeste o patrocínio com a Caixa Econômica Federal, viabilizando as certidões negativas, dando um exemplo até para outros clubes. Para se ter uma ideia, o Bahia até hoje não viabilizou as certidões negativas. E, de repente, o Vitória deixa de receber valores por conta de certidões negativas. Qual foi a mudança de comportamento que teve nesse patrocínio com a Caixa, Falcão? Na verdade, a Caixa, a nossa patrocinadora, está totalmente isenta de qualquer tipo de problema com o Vitória. Eu posso dizer que houve um entendimento esse ano da Procuradoria do INSS que resolveu incluir o Vitória, o Esporte Clube Vitória, como o mesmo grupo econômico, como se as duas Vitória e Vitória S.A. e o Esporte Clube Vitória fossem sociedades empresariais. E o Esporte Clube Vitória não é uma sociedade empresarial, é uma sociedade sem fins lucrativos, que não pode pagar a seus dirigentes, tem isenções, tem toda uma diferença. E nós tivemos problema, nós tiramos todas as certidões, exceto essa, mas, e aí, como você me perguntou, não ia comentar sobre isso, mas como você me perguntou, ontem
o Vitória obteve uma decisão de um juiz federal determinando essa separação, A distinção. e Claro. que a partir daí, agora com essa decisão, o Vitória retornará ao seu fluxo normal com a Caixa, e eu já estou também em primeira mão agendado para ir discutir a renovação desse contrato por mais um ano. Vence quando? Vence em julho. Júlio, vocês estão se recebendo da Caixa desde quando? Na verdade, a Caixa ele tem um modelo interessante, não são parcelas mensais, são 4 parcelas trimestrais. Então, Vocês receberam? eu recebi 2 e a última é no encerramento do contrato. Então, na verdade, nós temos uma parcela trimestral sem receber e que está fazendo... É isso que eu ia muita perguntar. É isso que eu ia perguntar. Na verdade, vocês estão gerindo o Vitória dentro do orçamento que vocês tinham. Mas vocês, normalmente, para equilibrar o caixa, vendem jogadores. Esse ano não vendeu ninguém ainda. A Caixa deixa de pagar essa parcela trimestral, que deve ser um montante suficiente para pagar muita coisa, e vocês continuam com o mesmo problema de despesa. Como é que funciona o fluxo de caixa? Você que é da área de finanças, Falcão. Na verdade, esse ano está sendo... Vitória tomou empréstimo, antecipação, alguma coisa? Esse ano está sendo muito complicado, porque somou tudo isso que você está dizendo, o Conselho do Vitória aprovou 13 milhões de venda de atletas para esse ano, valor mínimo, para cobrir o nosso... Fechar o caixa. Fechar o planejamento e o orçamento. Então, isso dá uma média de 1 milhão por mês. Então, de forma muito clara, o Vitória tem um orçamento negativo, sem venda de atletas, de 1 milhão por mês. Você some a isso as obras que estamos fazendo nos vestiários, Tá na pauta para perguntar nos também. vestiários e no gramado. Então, nesses 4 meses foi mais de 1 milhão de investimento. E você some a isso o patrocínio da Caixa que não entrou. Então, em números redondos, nós tivemos um furo aí de 6 milhões. Recebemos Léo do, É isso que eu ia do Flamengo. perguntar sobre Léo. Recebemos Léo do Flamengo, 2 milhões. Então, dos 6 milhões e meio, ficamos com um furo. Aquele caso com o Atlético do Paraná sobre Léo, como é que foi concluído, ou se foi concluído esse Tá na impasse justiça ainda. que o Atlético do Paraná e Léo? Na verdade, esse impasse tinha tudo para ser resolvido da melhor forma possível, porque o Vitória tinha interesse em permanecer com os 50% do atleta. O Márcio, e aí não o jornalista, mas o advogado, pode até falar melhor sobre isso do que eu, porque ele conheceu bem esse processo. O Atlético comprou primeiro 50% do jogador, não liberou o jogador conforme determinava o contrato, no prazo que estava estipulado. E depois, decorrido 15 dias que ele não tinha liberado conforme determinava o contrato, ele não fechou e simplesmente decidiu o seguinte: ora, eu não consegui fechar com o atleta, não. Eu não quero mais os direitos econômicos. A relação trabalhista não foi fechada entre as duas partes. E são figuras, e o Márcio sabe disso, completamente diferentes. Claro. Você pode deter o direito econômico sem ter o federativo. O próprio Atlético tem uma relação dessa com Vitória no caso de Dinei, onde ele tem 50% do direito econômico, mas não tem o federativo. Federativo que é do Vitória. Pronto. O Vitória depois vendeu os federativos e os outros 50% para o Flamengo. Isto é, naquele momento o Vitória ficou, o jogador ficou 50% Do Flamengo. e 50% Do Atlético. E Só o que o Atlético Atlético- não admite isso. Ele não admitiu isso e quis, de uma forma virulenta, atacar o Vitória, atacar o seu presidente. Inclusive, já perdeu a primeira na minha figura, pessoa física, isso eu também não divulguei ainda. Ele entrou com Teve decisão? Já teve, do Ministério Público. Do Ministério Público, Já teve. Eu não vi cabimento, eu vi a ação, eu não vi cabimento. Mas, já teve, quer dizer, uma forma completamente, não vou dizer ilegal, porque Vamos dizer, mas saiu da esfera profissional da esfera para a esfera pessoal. Entendi. Então, agora o Vitória irá aguardar a decisão da Justiça, e eu disse isso quando eles entraram com a ação, e vou repetir, o Vitória é credor do Atlético. E iremos provar na Justiça que o Vitória é credor do Atlético. Bom, e a gente estava falando da parte financeira, quem trouxe o problema de Léo, que vocês acabaram recebendo pela Perfeito, venda. perfeito. Mas Eu não concluí. houve antecipação, houve receita, vocês têm que... 1 milhão.
Então, se você vê o Do seguinte... contrato de TV? Desse ano mesmo. Certo, não, entendi. não para anos É porque subsequentes. vocês vinham 3 ou 4 anos sem nada, né? Sem... De anos subsequentes. É isso, só no mesmo- dentro do mesmo período. Do período, sim. E no ano passado nós fizemos também. No ano passado nós tomamos... Mas tudo no final dentro do exercício, Mas né? dentro de exercícios ou de exercícios próximos. Vitória não tem comprometimento. Né? Fiquei muito feliz ontem discutindo com os outros presidentes em Brasília de clubes, a gente conversando sobre a situação de cada um. Eu me queixando da nossa, exatamente por conta dessas questões de reforma, de atraso, de não receber a caixa, enfim. E aí disseram, ô Falcão, como você é privilegiado. Pois é. Então, mas são ações que a gente tem que resolver. Ô Falcão, você falou das obras do Barradão e me chama a atenção que esse problema do gramado é antigo, um problema que não se resolvia e a FIFA resolveu fazer também a sua participação lá e vai usar o estádio. Mas o Vitória teve contrapartida. Ou seja, quanto é que vocês gastaram e como é que vai ficar o Barradão depois dessa reforma? Essa foi mais uma decisão que a gente teve que tomar nos meus primeiros dias de mandato, porque, primeiro que, quando você me perguntou razão de queda, eu esqueci de dizer uma, que era nós não estarmos jogando em nosso estádio. Eu citei aquelas 3 e falta 4. O torcedor tem que se lembrar que nós estamos jogando fora de casa. Pituaçu não é a casa do Vitória. Por mais que a gente vá, que goste, que seja, mas não é a casa do Vitória. Não é lá que nosso time treina, não é lá que os atletas estão acostumados E o grande a sucesso jogar. do Vitória, ele vem do Barradão. Do seu estádio próprio. Né? Então, além de perder, atletas não renderem, perder o principal, nós também estamos jogando todas as nossas partidas fora de casa. E nós tomamos a decisão, no início da temporada logo, foi minha primeira reunião com meus diretores, foi o seguinte, para reformar gramado sozinho não adianta, que foi o que a FIFA, o qual nos ajudou, o gramado. Não ia adiantar, porque você tinha problema de irrigação, você tinha problema de drenagem, você tinha problema de base. Tudo com origem no gramado, né? Tudo. Tudo Mas se você fazendo trocar parte do processo. só a grama, não ia adiantar de nada. E nós resolvemos fazer essa obra que quem vê o gramado não imagina a monstruosidade de uma obra. Tem visto a evolução nas fotos. Você viu a evolução. Nas fotos. Então, nós gastamos aí 1.300.000, 1.400.000, estamos ainda finalizando, dos quais a FIFA entrou com 400 mil e o Vitória com 1 milhão. Entrega esse estado dia 19 de maio, né? Dia 19 de Ele maio já é a data. pronto, completamente pronto esse gramado. Ele já vai estar pronto. Nós hoje fizemos o primeiro corte com a nova máquina, porque nós mudamos também a grama, né? Ela hoje é uma grama padrão FIFA, que não era no nosso gramado. Hoje ele está sendo cortado, depois ele vai ter a marcação. E, em paralelo, nós já estávamos no fogo, resolvemos começar e aumentar a fogueira. Decidimos fazer também uma reforma completa no vestiário de nossos atletas, um investimento superior a 300 mil reais. Enfim, foi um ato de ousadia, sim. Porém, nós tínhamos... Necessário, né? Necessário, que mais cedo ou mais tarde teria que ser feito, e nós escolhemos o início E da talvez não temporada. tivesse mais tarde o apoio que teve da FIFA, com certeza. Também é verdade. Rafael diz o seguinte, que Silva Rocha, repórter setorista do Vitória lá da Itapuã FM, falou essa semana que o Vitória anunciaria 2 jogadores nos próximos dias. Mas quando a gente abriu o programa, você disse que ia esperar a Copa do Mundo. Não vai anunciar ninguém essa semana? Não é esse o planejamento. O que não significa dizer... Se surgir, não vai anunciar. Se surgir, não vai acontecer. Nós não estamos... Nós tínhamos esses 3. Não se perderá a oportunidade. Porém, não estamos no mercado agora buscando. Cadu vai ser reforço do Vitória, não está bem na relação dele com o clube em Portugal, não é nem falando de futebol, mas eu soube que quando ele foi para lá ele tinha uma perspectiva de um salário, de algum dinheiro de luvas e tal, e algumas coisas não foram pagas, e ele não está satisfeito. Ele está lá como 5º jogador do clube e já brigou com o presidente, que disse que não é muito de bom trato. Mas acredito que ele chega. Eu não estou dizendo, acredito que ele chega. Como é que está a negociação com o Cadu? Tem negociação? Negociação não tem interesse. Existe uma diferença grande. Quando nós fizemos esse planejamento, nós decidimos que traríamos um zagueiro de imediato e traríamos um zagueiro na parada para aproveitar, pelo menos abrir a possibilidade e a janela de nós termos a janela. E isso também é importante o torcedor perceber. A janela ela abre no dia 13 ou 14 de julho. Depois da Copa. Então, não adianta a gente trazer todas as contratações que a gente sabe
que precisamos agora, e lá na frente tem uma boa oportunidade de algum jogador desse que esteja jogando lá fora, que queira voltar e você não poder trazer mais porque está com o plantel fechado. Mas Cadu é opção? Não, Cadu é um nome que me agrada. Venda de jogadores. O Vitória tem quem aí para vender nessa janela de meio de ano ou vai esperar até o final do ano? Isso aí depende de oportunidade, Márcio. Eu acho que nenhum jogador... O Vitória não está buscando vender nenhum jogador especificamente. Porém, avaliará, claro, acabei de dizer que nós tínhamos déficit de caixa, avaliaríamos agora. O torcedor pode ter certeza do seguinte: o Vitória não venderá nenhum jogador na Bacia das Almas, porque ele tem crédito. Então, nós estamos pensando isso. O Vitória hoje não precisa a qualquer preço vender seu jogador, porque eu tenho capacidade de endividamento. Mas o bom negócio hoje, o futebol depende disso. O Zé Wellison é o jogador hoje com o melhor mercado? Eu acho que não, eu acho que ainda é Mansur. Lateral esquerda é uma função difícil, né? Você achar e fazer. Eu acho que, assim, como uma de supetão, assim, eu acho que o jogador que o Vitória mais recebeu proposta nos últimos tempos foi E não vendendo por quê? Tá barato? Machucou também, né? Ele machucou. Agora pegou 21 pontos, 5 internos e 16 externos. Mansur, no ano passado, nós estivemos muito próximos de concluir uma negociação e durante essa negociação ele se machucou. Bom, vamos falar de divisão de base. Você recentemente tirou o João Paulo da base e ele foi profissional, ou seja, ele foi promovido, está trabalhando com o Felipe Ximenes. Aí você retorna com o Carlos Anunciação, mas está lá com o Manuel Matos. Que tipo de mudança a mais na estrutura você quer fazer? Eu trouxe aqui o João Paulo na semana passada, segunda-feira, junto com o Nelsinho do Bahia. Os dois falaram sobre base. O Bahia diminuiu sensivelmente a sua base e tem hoje 4 categorias, com 2 times em cada uma delas. O que é que vocês pensam sobre política de base para o Vitória? Olha, primeiro que as mudanças estruturais em pessoas que nós gostaríamos de fazer, eu já fiz. Então, essa é a equipe. Felipe Ximenes com João Paulo, Manuel Matos com Carlão. Então, não haverá, eu não pretendo trazer mais ninguém no nível de supervisão, de gestão, de coordenação. Essa é a equipe. Agora, desde que eu era vice-presidente, que eu venho solicitando, e agora como presidente, antes eu solicitava, né? Agora hoje já posso determinar que a gente faça um estudo mais profundo, porque com a legislação que não protege o clube, eu acho que já é o momento do Vitória pensar seriamente em só ter divisão de base a partir do momento em que ele possa ter um mínimo de direito preservado. E a partir daí você montar um processo profissional de parceria com escolinhas, enfim, mas que o ônus não recaia todo sobre o Vitória como é hoje. É assim que deve pensar, viu? O Bahia, quando disse que 4 categorias, mas na verdade ele acaba tendo 8 equipes. Porque são 4 categorias, o que o Nelsinho disse, que já é um progresso, mas eu acho que o Vitória vai ter que se adequar a isso mesmo. Até porque, viu, Márcio, quando você começa a observar aqueles atletas de 12, 13, 14 que chegam ao júnior, é o mínimo. Então, há um processo de que você vai buscando, a busca é muito grande no Vitória, como é no Bahia. Esses meninos que começaram vão saindo e vão. Então, isso é uma coisa para ser estudada e a divisão de base leva muito dinheiro do clube. Então, tem que ser uma coisa mais inteligente aí. E até ver o custo disso. Esse jogador manter de 10 a 13, 14, sim, qual o retorno que está dando ao clube? E isso eu acho que é uma coisa que tem que haver uma reengenharia aí com relação à divisão de base. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Bom, a gente está chegando ao final do programa, 1 hora aqui, que foi até pouco com o Carlos Falcão, mas eu vou terminar com uma pergunta. O Vitória domingo no Bavi vai ser diferente dos últimos clássicos? Olha, o Vitória vem, na minha opinião, evoluindo taticamente. Né? Eu gostei muito do segundo tempo contra o Internacional, gostei muito do primeiro tempo contra o Atlético e gostei muito da vibração e da motivação e da doação e também da formatação tática que Ney implantou no grupo no jogo contra o Fluminense.
Eu vejo que o Vitória vai ser, se vai ganhar ou perder, Consequência não do sei. jogo. Mas eu acho que o Vitória domingo será mais competitivo e mais aguerrido, com certeza. É a vitória do Fluminense, que jogou sábado. É isso que a gente espera. Tá bom, Falcão, muito obrigado pela sua presença. Você é sempre convidado nosso, com certeza. E a gente vai trazer mais pauta aqui para você responder, trazendo notícias que a gente gostaria de dar ao torcedor e que somente o presidente pode confirmar, como você fez aqui. Obrigado mesmo pela atenção e boa sorte, sucesso no Vitória. Obrigado, é um prazer estar aqui. Gostei muito do layout, inclusive, aqui da casa e sempre Com ressalvas. Sempre Ele queria a foto do Barradão. sempre que me convidarem, estarei à disposição. Tá bom, esse é Carlos Sérgio Falcão, presidente do Vitória, que hoje veio para cá para conversar conosco. Simval Vieira, a gente vai ter um Bavi domingo atípico até no horário. 18h30 é o jogo, horário de TV que a gente tem que respeitar. Mas mesmo assim, a expectativa de grande público, Simval. É sim, veja. Eu acho que isso vai facilitar a vida de muita gente. Ver a mamãe, né? Comemorar com a mamãe, Dia das Mães. Então, eu sei que é a televisão que determina isso, mas eu gostei desse horário e acho que há muita motivação. O Bahia, da forma que está, o Vitória, na última apresentação, deu um alento à torcida do Vitória. E o Bavi é sempre o Bavi, é um clássico sensacional. Já vi muitos e cada dia que eu vejo eu gosto mais. Muito bem, obrigado pela participação de todos vocês que nos perguntaram, participaram conosco, assistindo ao programa. A gente volta na segunda-feira com tudo sobre o clássico Bavi, tudo sobre o Bahia enfrentando Vitória nesse mando de campo do Bahia e depois a gente vai ter também toda a programação da semana com os assuntos aqui da Bahia para todo o Brasil. Um grande abraço e até segunda-feira que vem, 4 da tarde aqui no Esporte Interativo, o canal do torcedor nordestino. Tchau, tchau para vocês.